Oi, minha linda! Você já parou para pensar que o maior poder que você pode ter é o de se reconhecer e se amar profundamente? Muitas vezes, buscamos nossa autoestima em fontes externas, esperando que os outros nos deem o valor que devemos atribuir a nós mesmas. Mas a verdade é que a chave para uma autoestima verdadeira está dentro de nós. O amor próprio começa quando você decide olhar para si mesma com mais carinho e respeito. A mulher madura entende isso como ninguém. Ela aprende que sua autoestima não depende das opiniões alheias, mas sim do seu olhar sobre si mesma. Com o tempo, ela vai se tornando mais consciente do seu próprio valor, se libertando das amarras das expectativas externas. Ela passa a se tornar sua maior fonte de força, confiança e autocompreensão. Com o tempo, ela descobre que a autoestima não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas algo que se cultiva a cada dia. São pequenos gestos diários de cuidado e amor próprio que vão formando a base sólida dessa confiança. Cada atitude de respeito consigo mesma se reflete em uma energia positiva que transforma a forma como ela se vê e como interage com o mundo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vou te mostrar 6 práticas poderosas que, quando adotadas, podem transformar a forma como você se vê e como vive sua vida. Ao incorporar essas atitudes no seu dia a dia, você vai descobrir uma nova versão de si mesma, mais confiante e realizada. Está pronta para essa transformação? Primeira prática: a prática da autoaceitação. A verdadeira autoestima começa com a aceitação incondicional de quem você é, exatamente como está. Não importa o que tenha acontecido até agora ou o que ainda deseja alcançar. O primeiro passo é se acolher em todas as suas formas, sem julgamentos ou críticas. Aceitar-se é entender que você não precisa ser perfeita para ser valiosa, e que a verdadeira força vem da capacidade de se olhar com carinho. Esse é o alicerce que vai sustentar toda a sua confiança e autoestima, permitindo que você se torne dona do seu próprio valor. Muitas vezes, procuramos validação externa, buscamos o olhar dos outros para nos sentir válidas, mas a verdadeira transformação acontece quando paramos de lutar contra a nossa essência e começamos a nos reconhecer por quem somos. Aceitar-se é, portanto, um exercício de libertação. Ao fazer isso, você abandona a ideia de precisar se moldar ao que esperam de você e passa a se sentir mais inteira, mais conectada com o que realmente importa. O mundo muda quando você se olha de forma mais gentil e amorosa. Essa prática da autoaceitação pode começar com pequenos gestos diários, mas que fazem toda a diferença. Ao olhar-se no espelho, ao invés de se criticar por algo que não gosta, tente substituir isso por um elogio sincero. Pode ser algo simples, como "eu sou suficiente" ou "eu sou capaz de conquistar o que eu quiser". Com o tempo, esses gestos vão fortalecer sua conexão com você mesma e tornar a autoaceitação algo natural, um hábito que te acompanha no dia a dia, sem esforço. E esse simples ato de aceitação faz com que você se sinta mais segura e confortável na sua própria pele. Quando você se aceita de verdade, começa a se enxergar de forma diferente. O reflexo no espelho não é mais apenas uma imagem física, mas também um reflexo da sua alma, da sua confiança. Essa aceitação te dá poder, confiança e autoestima sólida, porque você passa a entender que não precisa se encaixar em padrões ou expectativas para ser incrível. Você é única e suficiente. E a partir desse momento, você começa a se permitir ser quem realmente é, com todas as suas qualidades e imperfeições. Aceitar-se não significa se acomodar ou deixar de melhorar, mas sim reconhecer o seu valor exatamente como é. Esse é o primeiro passo para construir um amor próprio real e duradouro, que se reflete em tudo o que você faz e em como você interage com o mundo. Não importa a fase da vida em que você está, todas as mulheres são dignas desse amor. E aceitação. Ao abraçar a autoaceitação, você começa a se libertar de comparações e se apropriar da sua verdadeira essência. Com o tempo, essa prática vai transformando a sua vida de formas que você nem imaginava. Ela é a base para uma confiança profunda e duradoura, que te permite enfrentar os desafios com a certeza de que você é capaz. Ao praticar a autoaceitação, você começa a atrair o que é positivo e autêntico para a sua vida. Isso traz clareza sobre o que realmente importa
e o que você quer para si mesma. A autoaceitação não é um fim, mas um contínuo processo de autodescoberta e empoderamento. Agora, imagine o impacto que isso pode ter quando você começa a se comunicar de forma mais amorosa e positiva consigo mesma. Você sabia que as palavras têm um poder imenso na construção da sua autoestima? Se ficou curiosa, não perca o próximo passo dessa jornada de transformação. Segunda prática: afirmações positivas diárias. As palavras que você diz para si mesma têm um poder transformador imenso. O que você fala sobre você, mesmo em pensamentos, molda a forma como você se vê e como o mundo a vê. Afirmações positivas são ferramentas poderosas para reprogramar a mente e fortalecer a autoestima. Ao repetir palavras e frases que a encorajam, você começa a acreditar cada vez mais no seu próprio valor. Elas agem como sementes que, com o tempo, florescem em uma mentalidade positiva e confiante. Muitas vezes, nossa mente está repleta de críticas e julgamentos internos, especialmente quando enfrentamos desafios ou momentos de insegurança. Mas quando você começa a substituir esses pensamentos negativos por palavras afirmativas, algo incrível acontece. Ao se afirmar diariamente, você se lembra do seu potencial e da sua força. Isso cria um campo de energia positiva que impacta todas as suas ações, decisões e, principalmente, a maneira como você se sente sobre si mesma. Você pode começar com pequenas afirmações diárias que te empoderam. Dizer para si mesma: eu sou suficiente, eu sou capaz de superar qualquer desafio, ou eu mereço ser feliz, são ótimos exemplos. Essas palavras devem ser ditas com convicção, preferencialmente em frente ao espelho, olhando nos seus próprios olhos. Ao fazer isso, você começa a sentir um vínculo profundo com seu próprio ser e sua confiança vai se ampliando, dia após dia. O mais importante é acreditar nas palavras que você está dizendo. A prática das afirmações diárias é uma forma de autossabotagem positiva. Você substitui as crenças limitantes e negativas por pensamentos construtivos e fortalecedores. Com o tempo, a mente começa a acreditar naquilo que você diz com frequência, e isso se reflete em suas atitudes e comportamentos. Seu estado de espírito se torna mais alinhado com a confiança e a autovalorização, criando uma aura de positividade ao seu redor. Essa prática simples, porém poderosa, começa a moldar a forma como você encara a vida. Ao afirmar o seu valor, todos os dias, você está construindo uma base sólida de autoestima. Mesmo em momentos de dificuldades, essas afirmações servem como lembretes diários de que você é capaz, forte e digna de todas as coisas boas que a vida tem a oferecer. O poder das palavras é real, e elas podem ser suas maiores aliadas. Afirmações não são apenas palavras, mas uma forma de transformar a sua realidade. Elas têm o poder de reprogramar a mente, substituindo o medo e a dúvida pela confiança e a coragem. Ao praticá-las, você cria um estado mental mais positivo e empoderado, o que reflete diretamente em suas ações. A cada dia que você afirma seu valor, seu eu interior vai se tornando mais forte, mais seguro e mais equilibrado. Não subestime o poder da repetição. O cérebro começa a se ajustar aos novos padrões de pensamento, e com isso, sua autoestima começa a se elevar de maneira natural. As afirmações diárias não são apenas palavras, mas um ritual de autovalorização. Quanto mais você praticar, mais visíveis serão os resultados em sua vida. Agora, imagine o impacto que isso pode ter quando você começa a cuidar do seu corpo com o mesmo carinho e atenção. Terceira prática: cuidar do corpo com carinho. Cuidar do corpo não significa seguir padrões impostos pela sociedade, mas tratá-lo com o carinho e respeito que ele merece. A autoestima está intimamente ligada à forma como você se vê e se cuida. Quando você investe no seu bem-estar físico, está demonstrando para si mesma que se valoriza. Esse cuidado vai além de estética. Trata-se de honrar o seu corpo e reconhecer a importância dele para a sua saúde e felicidade. O que você faz por ele reflete diretamente na forma como se sente e se percebe. Muitas vezes, as mulheres se esquecem de que o corpo é um templo que precisa ser nutrido, descansado e respeitado.
Ao tratar-se com carinho, você se conecta com sua essência e sente uma confiança que vai além do físico. Não importa o que os outros esperam de você, o que importa é como você se sente ao olhar para si mesma. Ao adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, atividade física e descanso adequado, você se dá o presente de uma vida mais plena e equilibrada. O cuidado com o corpo começa com atitudes simples, como tomar água regularmente, dormir o suficiente e fazer pequenas atividades físicas. Não precisa ser algo grandioso ou complexo, mas sim algo que se encaixe na sua rotina e que te faça bem. Caminhar por 15 minutos, praticar alongamentos ou fazer uma refeição nutritiva já são formas de demonstrar autocuidado. Ao adotar esses hábitos, você cria uma rotina que não só melhora a saúde, mas também fortalece a autoestima. Quando você começa a cuidar do seu corpo com carinho, começa a perceber o quanto ele é forte e resiliente. Cada vez que você o alimenta de forma saudável, repousa e se movimenta, você está dizendo ao seu corpo que ele é digno de ser bem tratado. Esse cuidado vai refletir não só na sua aparência, mas também no seu humor, na sua energia e na sua confiança. Quanto mais você se respeita, mais seu corpo responde positivamente. Cuidar do corpo também é aceitar suas mudanças naturais com graça e respeito. Não importa a fase da vida, o corpo sempre evolui e essa evolução deve ser celebrada. Ao invés de lutar contra as mudanças, aceite-as como parte do seu processo de amadurecimento. O corpo de uma mulher madura é uma história de força, superação e beleza. Cada marca, cada curva, cada linha conta uma história única e valiosa. Quando você trata o seu corpo com respeito, você fortalece a conexão entre mente e corpo, criando uma base sólida para a sua autoestima. Essa prática te ajuda a se sentir mais energizada, mais confiante e mais segura em relação ao seu próprio corpo. O carinho com que você trata o seu corpo reflete a forma como você se valoriza, e isso tem um impacto direto na sua autoestima. Lembre-se, cuidar do seu corpo não é sobre atingir um padrão, mas sobre honrar a sua jornada e se sentir bem com o que você tem. A forma como você cuida de si mesma envia uma mensagem poderosa para o mundo, e principalmente para você. Quando você começa a se tratar com carinho, a confiança flui naturalmente. Agora, imagine o impacto que esse cuidado com o corpo pode ter em como você se sente em relação aos outros. E se, além de cuidar do corpo, você começasse a liberar as amarras do passado e se perdoar? Vamos descobrir juntas no próximo passo dessa transformação. Quarta prática: liberação do passado e perdão. Libertar-se do passado é uma das chaves mais poderosas para fortalecer a autoestima. Carregar rancores, culpas e ressentimentos só sobrecarrega o coração e a mente, impedindo que você viva plenamente no presente. O perdão, tanto aos outros quanto a si mesma, é um processo de cura. Ele não apaga o que aconteceu, mas te liberta da dor que ainda carrega. Quando você perdoa, você escolhe se libertar e dar espaço para o amor próprio florescer. Muitas vezes, as mulheres têm dificuldade em perdoar, especialmente a si mesmas. É comum carregarmos culpas e erros passados, mas essas cargas emocionais não nos permitem seguir em frente. O perdão não significa que você esquece ou justifica o que aconteceu, mas sim que você decide não deixar que aquilo defina quem você é agora. Ao liberar o peso do passado, você abre espaço para novas experiências e para a aceitação de quem você é hoje. O primeiro passo para o perdão é entender que ele é um ato de autoliberação. Quando você perdoa, está fazendo algo por você mesma, não pela outra pessoa. Isso não é fraqueza, mas uma demonstração de força interna. Ao perdoar, você se livra do fardo emocional e começa a olhar para o futuro com mais leveza e esperança. A energia negativa se dissolve e você fica mais disponível para viver de forma mais plena. Uma prática simples para iniciar o perdão é escrever uma carta. Não precisa ser enviada a ninguém, mas escreva tudo o que sente sobre a situação que precisa liberar. Fale sobre as mágoas, os erros, o que ainda dói. Depois, leia a carta e, ao final, escreva algo como: eu escolho perdoar, eu me libero dessa dor e permito-me ser feliz. Isso vai te ajudar a soltar e a seguir em frente. Com o tempo,
você vai perceber que o perdão não é apenas uma liberação emocional, mas também um caminho para o fortalecimento da autoestima. O perdão também envolve o amor próprio. Muitas vezes, o maior obstáculo para perdoar a si mesma é a crença de que você não merece o perdão. Mas é importante entender que todos nós cometemos erros e que a autocrítica não vai nos ajudar a crescer. Perdoar-se é dar-se a chance de recomeçar, de se dar amor e compreensão. Isso é fundamental para construir uma autoestima sólida e duradoura. Quando você se permite liberar as mágoas do passado, a sua energia se torna mais leve e vibrante. O perdão cria um espaço interno onde você pode florescer sem as amarras do que já passou. Isso não só melhora a sua relação consigo mesma, mas também com os outros. Você começa a agir com mais liberdade, confiança e paz interior. O perdão te liberta e te empodera para seguir em frente. À medida que você vai liberando o peso do passado, a sua autoestima vai se expandindo. Você percebe que não é definida pelas suas falhas ou pelas suas histórias passadas, mas pelo seu potencial presente e futuro. O perdão é um presente que você dá a si mesma, e ele vai fortalecer a relação com quem você é de verdade. Isso é essencial para viver uma vida mais equilibrada e plena. Agora, imagine como sua autoestima pode crescer ainda mais quando você aprende a ser emocionalmente independente. Quinta prática: desenvolver a independência emocional. A independência emocional é um dos maiores presentes que você pode se dar. Ela não significa viver sem ninguém, mas sim viver de forma plena, sem depender das emoções dos outros para se sentir bem consigo mesma. Quando você é emocionalmente independente, entende que o seu valor não depende do que os outros pensam ou fazem. Você aprende a se apoiar em sua própria força interna, e essa confiança reflete diretamente na sua autoestima. Muitas vezes, as mulheres se veem emocionalmente dependentes das pessoas ao seu redor, buscando validação ou apoio constantemente. Isso pode gerar um ciclo de insegurança, porque você está dando a outras pessoas o poder de definir como se sente. Desenvolver a independência emocional é entender que a sua felicidade não deve estar atrelada ao comportamento dos outros, mas à sua própria visão de si mesma. Isso te dá uma sensação de paz e equilíbrio que te fortalece em todos os aspectos da vida. O processo de se tornar emocionalmente independente começa com a conscientização. Pergunte-se: eu estou me sentindo bem com minha própria companhia? Quando você aprende a se amar e a se cuidar, você começa a perceber que não precisa da validação dos outros para se sentir valiosa. A independência emocional é sobre se apoiar, cuidar de si mesma e buscar a felicidade em fontes internas, como seus próprios pensamentos e ações. Ao fazer isso, sua autoestima se torna mais firme e segura. Uma prática diária para fortalecer a independência emocional é reservar um tempo para si mesma. Pode ser uma caminhada sozinha, ler um livro ou fazer algo que você ama, sem a necessidade de companhia. Ao passar esse tempo com você mesma, você vai cultivando o amor próprio e a confiança de que você é capaz de ser feliz e realizada por conta própria. Essa prática ajuda a diminuir a dependência das opiniões e validações externas, tornando sua autoestima ainda mais sólida. A independência emocional também envolve aprender a lidar com as próprias emoções de maneira saudável. Isso significa que, ao invés de buscar a aprovação de alguém, você reconhece suas emoções e as valida. Ao aprender a se entender emocionalmente, você se torna mais resiliente e capaz de enfrentar os desafios da vida sem se perder no que os outros pensam ou sentem. Isso traz uma sensação de empoderamento e controle sobre sua própria vida e bem-estar. Quando você começa a cultivar a independência emocional, a sensação de liberdade toma conta de você. Você aprende a confiar em suas próprias decisões, a respeitar seus sentimentos e a tomar posse da sua felicidade. Essa prática é fundamental para construir uma autoestima que não dependa de circunstâncias externas. Você começa a viver de forma mais autêntica, com menos medos e mais confiança no seu próprio caminho. A independência emocional não significa se afastar de quem você ama, mas sim encontrar equilíbrio entre cuidar de si mesma e dos outros. Quando você se sente bem consigo mesma, você se torna mais disponível para os outros de forma saudável e equilibrada.
Sua autoestima cresce ainda mais porque você se torna a fonte de sua própria felicidade e confiança. Agora, imagine o impacto que essa independência emocional pode ter quando você começa a cultivar relacionamentos saudáveis ao seu redor. Sexta. Prática. Cultivar relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos que você escolhe cultivar têm um impacto profundo na sua autoestima. Estar rodeada de pessoas que te apoiam, te respeitam e te fazem sentir valorizada é essencial para o seu bem-estar emocional. Relacionamentos saudáveis não só contribuem para a sua felicidade, mas também reforçam a confiança e a segurança que você tem em si mesma. Quando você está cercada por pessoas que te elevam, sua autoestima se fortalece naturalmente. Muitas vezes, passamos tempo demais com pessoas que nos drenam emocionalmente ou que não respeitam nossos limites. Esses tipos de relações podem prejudicar nossa autoestima, criando um ciclo de insegurança e baixa confiança. Cultivar relacionamentos saudáveis, por outro lado, significa cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes aos seus, que te respeitam e que te inspiram a ser a melhor versão de si mesma. Isso faz toda a diferença no seu bem-estar emocional. Relacionamentos saudáveis são aqueles onde há troca, respeito e empatia. São aqueles onde você pode ser você mesma, sem medo de julgamento, e onde você é apoiada em suas decisões e conquistas. Essas relações não te colocam para baixo, mas te ajudam a crescer e a aprender com os desafios. Quando você tem esse tipo de apoio, começa a se sentir mais confiante e segura em quem você é. E isso, por sua vez, fortalece sua autoestima. Uma maneira de cultivar relacionamentos saudáveis é aprender a estabelecer limites. Não tenha medo de dizer não quando algo não te faz bem e se afaste de quem não te respeita ou te valoriza de forma adequada. Isso é essencial para manter a saúde emocional e garantir que os relacionamentos que você cultiva realmente agreguem valor à sua vida. Ao criar esses limites, você se protege emocionalmente e fortalece seu senso de autoestima. Além de estabelecer limites, é importante também nutrir relacionamentos que te fazem sentir amada e respeitada. Construa conexões com pessoas que te incentivam a crescer, que comemoram suas vitórias e te apoiam nas dificuldades. Essas pessoas se tornam fontes de força e motivação e te ajudam a lembrar constantemente do seu valor. Relacionamentos saudáveis são um reflexo de como você se vê e se valoriza. À medida que você constrói esses relacionamentos saudáveis, sua autoestima vai crescendo junto. Você aprende a confiar mais nas suas escolhas e no seu próprio julgamento. Relacionamentos que te respeitam e te nutrem são fundamentais para te ajudar a entender o quanto você é valiosa. E ao se rodear de pessoas que refletem esse amor e respeito, você se sente mais confiante e empoderada em todos os aspectos da sua vida. Por fim, lembre-se de que o mais importante é o relacionamento que você tem consigo mesma. Quando você se ama e se respeita, você cria uma base sólida para atrair pessoas que também te tratam com amor e respeito. Relacionamentos saudáveis começam com a forma como você se vê e como se permite ser tratada. Chegamos ao final dessa jornada de práticas para fortalecer sua autoestima. Lembre-se, o processo de autoconhecimento e amor próprio é único e contínuo. Não se cobre por resultados imediatos, pois cada passo que você dá em direção ao seu bem-estar é uma vitória. A mulher madura, que se reconhece e se valoriza, é aquela que se respeita e se acolhe todos os dias, com todo o carinho e dedicação. Se você gostou desse conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras mulheres, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário com suas reflexões ou dúvidas e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Vamos juntas nessa jornada!